Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora tratar sobre direito das sucessões, mais especificamente sobre concorrência sucessória de cônjuge ou de companheiro com os descendentes do falecido, tá certo? Esse assunto concorrência sucessória é um dos mais instigantes, mais empolgantes, que gera talvez o maior número de conflitos e disputas judiciais e de entendimentos também na doutrina e na própria jurisprudência. Primeiro, diga-se que a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes, ela está prevista no artigo 1829, inciso 1º. Este artigo, quando você vai lê-lo, sobretudo o inciso 1º, ele vai estabelecer que a concorrência do cônjuge com os descendentes é regra. Ela não ocorrerá, todavia, nas seguintes situações. Quando o regime de bens do casamento ou daquela união estável for de comunhão universal, quando o regime for da separação obrigatória de bens, a chamada separação de bens impositiva, nos casos do artigo 1641 da Codificação Civil, e nos casos de regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né, entre nós, quando não houver bens particulares. Então, eu só tenho aí concorrência efetiva no regime da separação de bens voluntária, aquela eleita pelos cônjuges, quando do casamento, através do pacto antinupcial, ou então no regime da comunhão parcial de bens, no que tange aos bens particulares do falecido, tá certo? Então, essa é uma primeira premissa que para nós tem que ficar bem clara. O que é que nós tínhamos além disso? Dizia o seguinte: o Código Civil, lá no 1832, estabelecia que quando o cônjuge ou o companheiro concorriam com descendentes comuns, ou seja, filhos apenas do autor da herança com o cônjuge ou companheiro sobrevivo, a este cônjuge, quanto aos bens da herança a que ele fazia jus, ele teria uma reserva legal, o mínimo de 25%, o mínimo de 1/4 da herança. Se concorresse com apenas um, teria metade. Se concorresse com 2 descendentes, teria 1/3. Se concorresse com 4 ou mais, com 3 ou mais, teria 1/4 ou 25% sempre. E essa regra persiste inalterada. O que é que nós temos de novidade? O informativo agora do STJ de 2 de agosto trouxe um julgamento da terceira turma de 11 de junho de 2019 no recurso especial 1.617.650 do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e nele, à unanimidade, restou definido o seguinte: nos casos em que a filiação é híbrida, ou seja, os descendentes são descendentes híbridos, parte comum ao falecido e ao sobrevivente, e parte incomum, ou seja, exclusiva do falecido, a chamada filiação híbrida ou descendência híbrida, a divisão dos quinhões hereditários dar-se-á por cabeça, dar-se-á por igual, tá certo? Sem qualquer distinção, sem qualquer reserva legal em favor do cônjuge e do companheiro. Essa decisão, ela põe fim, ainda que provisoriamente, a uma divergência muito significativa e interessante do ponto de vista do estudo jurídico do direito civil e do direito das sucessões como um todo, que existia e que existe ainda na doutrina, que tinham várias correntes aí acerca dessa forma de distribuição. Então o STJ dá uma acalmada nos ânimos e põe fim aí a esta celeuma, entendo eu que é a forma mais, digamos assim, ponderada. Pode não ser a mais justa, porque matematicamente talvez eu encontrasse algo de positivo ou outra vez de negativo em favor desse cônjuge ou companheiro, mas parece-me ser a mais ponderada, a que gera menos complicação, a verdade é essa, porque no outro entendimento a matemática seria uma bem complexa, bem difícil, certo? Então, esse recurso especial, volto a frisar, 1.617.650 do Rio Grande do Sul, de 11 de junho de 2019. E é importante destacar que a concorrência do cônjuge ou do companheiro, ela tornou-se, por essa decisão também, algo equiparado, né? Nós tivemos recentemente o Supremo Tribunal Federal
decidindo pela inconstitucionalidade do 1790, que era o artigo do Código Civil que tratava dos assuntos afetos à sucessão do companheiro, ou seja, a sucessão da união estável. E com essa inconstitucionalidade, muito embora o Supremo tenha se referido apenas ao 1829, as questões alusivas à concorrência em si, o STJ vai além e entende que 1832, que ali fala exclusivamente sobre casamento, também vale para a união estável, até porque o recurso especial referido ele julgou um caso de união estável, tá certo? Então fica aí essa observação também sobre essa equiparação, que parece-me ser a tendência da jurisprudência do STJ, muito embora a gente saiba que na doutrina civilista moderna tenhamos algumas divergências bem fundamentadas quanto a essa absoluta equiparação decorrente do julgamento do Supremo quanto à inconstitucionalidade do 1790, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam e compartilhem com os amigos para a gente disseminar o conhecimento sobre esse ramo tão interessante, mas ainda tão desconhecido do direito civil, que é o direito das sucessões. Um forte abraço e até o próximo.